Boa noite, Mila. Oi, Beto. Fernando. Olá, pessoal. Estão me ouvindo bem? Mames. Boa noite. Tá me ouvindo bem? Oi, Fernando, tudo bem? Tudo bem? Tá me ouvindo bem? Estou. Tá me ouvindo? Tô ouvindo bem. Agora tá legal. Vou deixar o pessoal entrar. Boa noite, Carlos. Vamos lá para mais uma live, né, sobre alta magia. Bom, enquanto isso, vou me apresentando, então. Para quem não me conhece, eu sou a Lari Colebrusco, eu sou hipnoterapeuta, Theta Healer e adoro desvendar os mistérios da mente. Tenho um canal no YouTube, que eu gosto muito de falar coisas práticas do dia a dia para a gente facilitar. Falo sobre a lei da atração também. E faço parte de uma sociedade de alta magia, né, que é a Ordem Magnética Tebana Brasil, que o Fernando Liberal é o líder, né? E é aí que a gente fez essa conexão, né, Fernando? Exatamente. Sim. E agora se apresenta, né? Bom, boa noite para todo mundo. Meu nome é Fernando Liberal. Como a Larissa já falou, eu sou pioneiro na formação internacional em fascinação e mesmerismo aqui no Brasil e nos Estados Unidos. Já tem mais ou menos 10 anos que eu trouxe essas técnicas para cá. E sou líder da Ordem Magnética Tebana Brasil. Basicamente, é uma escola de alta magia onde a gente aprende todos os conceitos milenários de uma forma prática e como que a gente pode usar isso na nossa vida. Sim, perfeito, perfeito. E não sei, tem muita gente que está acompanhando, né? A gente já fez algumas lives, essa é a quarta, se eu não me engano, né, Fernando? E aí a gente já deu uma pincelada sobre alta magia, mas para quem está entrando agora pela primeira vez, a gente vai dar uma resumida, né, Fernando? Sobre o que seria a magia, como que ela acontece, o que a gente aprende, como que a gente usa. A gente já falou isso algumas vezes, mas é sempre bom falar um pouco mais. O que de fato é essa palavra magia, né? Magia, de uma forma resumida, como eu sempre digo, é vontade de volição. Você tem vontade de ter uma casa? Não, você tem um desejo de ter uma casa. Você tem vontade de ter um carro? Você tem um desejo de ter um carro. Na Uhum, verdade, vontade não é desejo. Nós uhum, desejamos coisas, mas não temos vontade das coisas. Você pode desejar coisas na vida, mas a vontade é como se fosse um desejo muito, 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 muito alto. É assim que é visto. Volição, de uma forma rápida, é você concentrar uma única coisa para fazer uma única coisa e acontecer uma única coisa. É um uhum. processo cognitivo para que aquela coisa aconteça de fato. Então você tem um processo cognitivo misturado com uma vontade muito exagerada por algo. Então isso é criar magia, através de intenções e através de todos os princípios que levam ao hermetismo, que levam conjurações, metáforas, que vão reduzir entendimento do que é o nosso ser perante o universo. Perfeito. É. E eu falo que tem que ter muita concentração. Eu até postei esses dias que eu achei interessante. Que fala assim: você se torna uma pessoa muito perigosa quando você consegue controlar os seus sentimentos, suas emoções. Porque na verdade você consegue direcionar aquilo para o que você deseja, né? Que é aí que estaria a materialização na lei da atração ou a magia. Quando você consegue É, direcionar. na verdade, direcionar, né? Como é que a gente direciona algo? A gente tem que ter o desejo, né? A intenção para fazer alguma coisa acontecer. Essa intenção, esse desejo, ele tem que ser muito forte. E hoje em dia não basta só você querer algo. Querer não é poder. Uhum, Você precisa ter uma vontade grande, por isso que vem a palavra força de vontade, para que a uhum. coisa aconteça. E é isso que falta hoje na grande maioria das pessoas. Força de vontade para as coisas acontecerem. Porque desejo todo mundo tem. Sim. É, até, por exemplo, parece que antigamente as pessoas elas tinham mais sabedoria porque elas tinham menos distrações, né, do que a gente tem hoje em dia. Então, assim, todo mundo tem uma energia. E aí as pessoas acabam desfocando, tem muitas distrações, principalmente, né, eletrônicos, então acaba desfocando, né? Então, antigamente parecia até que o pessoal era mais sábio, né? Na verdade, não é nem parecer, é real. A tecnologia, ela ajuda muito numa parte e ao mesmo tempo estraga em outra. Porque hoje a gente vê que a gente fala muito pelo WhatsApp, pelo Telegram, pelo Instagram, Uhum. e quase não se vê.
Não é isso? Sim. É. Quase um CD. Então, basicamente, o que de fato ocorre hoje é que a gente se perdeu no tempo e está Uhum. perdendo a nossa essência. Isso não é uma frase bonita, é real. A gente está perdendo o que de fato nós somos e vivendo nesse quadradinho aqui chamado celular ou televisão. A ideia, Sim. na verdade, é a gente buscar entender é, como que a gente consegue fazer de verdade que essa intenção, essa vontade que a gente tenha se torne real. Sim. Né? O próprio Walt Disney dizia que ele queria construir uma coisa que fosse um sonho. Então, assim, você está disposto a fazer com que o seu sonho se torne realidade? É possível. Isso não é uma frase bonita. A Walt Disney, dentre outros, foram grandes nomes que conseguiram. Por quê? Porque tiveram um pai que bancaram? Não. Porque eles tinham uma vontade acima do normal. Eu acho Sim. que o foco hoje é entender que a gente precisa ter uma vontade acima do normal, acima do simples desejo pelaquela Uhum. coisa. Eu tenho o desejo de ter uma casa. Tá, mas o que eu estou fazendo para que esse desejo se concretize? Então eu tenho que Uhum. gerar uma vontade. Essa vontade é uma força de vontade. Ela tem que ser estupenda para que aquilo aconteça. É. E a disciplina, né? Eu até fiz um vídeo esses dias falando que muita gente leva a palavra disciplina como se fosse algo negativo. E na verdade a disciplina ela vai te levar para a liberdade, né? É, hoje eu percebo que as pessoas querem tudo. As pessoas querem todos. As pessoas querem o fim sem viver a Sim. trajetória. É. Ah, eu quero ganhar muito dinheiro. Tá, mas você ganha quanto hoje? Ah, eu não ganho nada. Então, será que não seria interessante primeiro você ganhar alguma coisa para depois você começar a ganhar muito? Então, as pessoas querem ganhar, estar no fim sem ter passado por tudo. Uhum. Então, assim, eu percebo que a gente vive uma era de tecnologia muito alta, em compensação, numa forma muito pequena de pensar na gente. Então, se a gente começar a pensar o que eu desejo para minha vida, isso sim se torna a tua missão. O que eu quero mesmo? Não é ganhar dinheiro, porque isso é um desejo, todo mundo quer. Não Sim. é o dinheiro, e sim o que, que eu quero fazer. E isso vai começar a te gerar o quê? Frequência e vibração. E Uhum. frequência e vibração vai te gerar o campo da magia, que é o quê? Vibrações que existem no mundo, energia que todos nós somos, aí sim a gente começa a trabalhar o início do que é magia. Sim, sim. Bom, e na magia, o que que a gente aprende? Então, a gente precisa estudar demais, porque, por exemplo, um símbolo, ele pode ter vários significados. Aí depende também da intenção que eu uso, né? Então, quais as ferramentas que a gente acaba usando na alta magia, né? A gente precisa ter conhecimento dos planetas, das fases da lua, dos cristais, dos incensos, das cores, né? Tudo tem uma vibração. Então, seria assim, esse ritual, né? Nessa junção de tudo. Exatamente. Ritual é uma palavra que às vezes algumas pessoas se sentem estranhas, né? Mas ritual é um conjunto de técnicas que você faz para acontecer algo. Então, se você, sei lá, vamos botar assim, você todo dia vai para sua faculdade e senta na mesma cadeira, isso é um ritual. Você senta na Sim. mesma cadeira da faculdade. Então, essa palavra ritual é isso. Então, pegando o gancho do que a Larissa falou, a gente tem que analisar que o cheiro do incenso, Uhum. a gente pensa em incenso, a primeira coisa que vem no brasileiro é macumba, porque você lembra dos cheiros da casa, daquelas casas, né, que vendem Uhum. produtos de umbanda, candomblé. E na verdade é totalmente errado. O cheiro trabalha um sentido nosso, Sim. o gosto, o som, a Uhum. visão. Então, isso tudo trabalha a parte consciente e inconsciente, trabalha os arquétipos, trabalha a nossa forma de enxergar a vida. Então, a magia, ela trabalha todos os conjuntos que afetam a visão, a audição, o paladar, o tato, toda a sinestesia dos nossos sentidos. Isso vai ser como? Através do cheiro de um incenso, Uhum. através da cor que você vai ver de determinada vela, porque às vezes uma cor tem uma representação diferente. A amarela, a azul, a preta, Sim. são representações diferentes que a própria cromoterapia já Uhum. mostram isso, né? Sim, sim. Então essa alta magia seria isso, conhecer tudo, juntar, fazer uma alquimia, e aí vai tornando a magia cada vez mais forte, né? Porque você tem todos os elementos, você acaba juntando todos os elementos, né? Eu faço também, Fernando, a geometria sagrada, né, nos meus atendimentos, e aí eu pinto com as cores que estão de acordo, né? Às vezes até parece que a cor assim não combina, mas porque aquilo tem uma vibração, né, que é a minha intenção naquela geometria sagrada, né? Então tudo tem a ver, todos os símbolos.
Quando a gente fala de geometria sagrada, por exemplo, não dá para entrar a fundo na live porque é muito pouco tempo, mas se você pega o polegar, a gente tem a digital. A digital, se você olhar, ninguém no mundo tem a mesma digital. Sim. Isso é muito louco. É muito louco. E a digital, ela é uma geometria. A flor é uma geometria. A igreja é uma geometria, a tua casa é uma geometria, o nosso corpo é uma geometria. Então a geometria sagrada é você entender como que um desenho, uma Uhum. circunferência, como que isso funciona na nossa vida, né? Sim. Como que isso muda na nossa vida, entende? Uhum. Deixa eu ver aqui. E, por exemplo, para quem quer aprender magia, a gente pode brincar com a magia, sair procurando livros, por exemplo, São Cipriano, vou pegar para ler, se aventurar com a magia. Então, na verdade, assim, não existe um impedimento. A única coisa que não é interessante é que quando você começa a pegar determinados livros, Hum. você primeiro fica perdido. Segundo, talvez tenha coisas ali que são pesadas porque você não sabe o básico. Uhum. Imagina ler coisas que estão muito avantajadas. Talvez te dê medo, talvez você fique perdido, talvez você tenha algum sonho e fique preocupado, porque é igual um filme. Você vê um filme no cinema ou em casa de terror, por exemplo, é normal naquela noite você se sentir estranho. Sim. Então, porque o filme, ele bate. Mesma coisa, se você lê um livro de terror, por exemplo, você não vai se sentir tão bem assim do que ler um livro de romance. Então, Uhum. não é tão interessante sair lendo qualquer coisa. Agora, é óbvio, você pode ler, tem muitos livros bons. O problema dos livros é que eles dão muita teoria, e é uma Uhum. teoria que você parece que não entende. Se você Sim. pegar, por exemplo, Franz Bardon, um grande alquimista, ele tem o Caminho Iniciático, um livro maravilhoso. Quando eu li, há muitos anos atrás, eu não entendi nada, né? Uhum. Assim, então, quando você vai prestar atenção nisso, você pensa, será que isso vale a pena? Aí você começa a pensar, não, não vale a pena. Uhum. Então, às vezes, vale você ter primeiro o leite, né, para depois ter a Sim. comida. Você começa primeiro a aprender o básico para depois sim começar a entender o restante, entendeu? Sim, sim. E aí, por exemplo, assim, na automagia, a gente estava falando até do controle emocional, né, do foco, da disciplina, que eu falei, quando você tem o controle das suas emoções, seus sentimentos, você se torna perigoso, né? Então, assim, se, por exemplo, eu não tenho controle dos meus sentimentos, das minhas emoções, aí eu pego e faço uma magia, né? Uma magia, alguém, sei lá, me tirou do sério, eu faço uma magia. Aí depois eu falo assim, não, agora eu vou desfazer essa magia, né? Aí já é mais difícil. Por isso que a gente tem que ter o controle também, para quem sabe fazer a magia, porque quando você faz a magia a primeira vez, até eu e a Desirê falamos na live de lei da atração, que a ira, ela acaba criando, né, na lei da atração. Então, quando eu faço essa magia, eu coloco uma intenção muito forte. E quando eu falo, agora eu vou desfazer essa magia, vou fazer uma magia para desfazer aquela que eu fiz. Não acaba sendo com a mesma intenção, né? Na verdade, assim, quando você está com raiva de alguma coisa, de uma situação, você tem intenção. Quando você quer fazer algo bem, você tem intenção. O problema é que no ser humano é normal a raiva ter uma intenção muito alta. Sim, sim. Então, o problema é a gente fala besteira e faz coisas erradas na raiva, porque a gente está extremamente encolerizados. A gente está com Sim. muita raiva. Então, isso gera muita tensão, isso gera muita intenção. Só que é muito simples, né? É, a lei tríplice, ela é muito simples. Para vocês que estão ouvindo, sejam pessoas do bem ou sejam pessoas que desejam o mal, a lei tríplice, ela faz tudo de volta três Sozinho. vezes. E se você... Existe uma frase que eu acho legal, ainda mais com algumas pessoas que estão participando aqui, tem umas pessoas bem legais aqui que eu estou vendo, alguns fakes que estão escrevendo aqui. Eu até digo para vocês fakes que estão escrevendo, não percam tempo, tá? Estou vendo aqui alguns fakes, Magic, Underline Pratique. Assim, não perca tempo. Porque assim, o que acontece? Vocês que são fakes e escrevem coisas, tudo que vocês buscam, a lei não é do Fernando, da Larissa ou de ninguém, é a lei do universo. Ela sempre vai retornar na mesma intensidade que você cria. Então, assim, você pode achar, de repente, que está querendo derrubar alguém, que está querendo fazer alguma coisa, mas no final é você que vai ser derrubado.
Então, o que é interessante a gente aprender hoje em dia? Não vale a pena a nossa intenção ser por raiva. Vale a pena a nossa intenção ser por amor. Você quer ajudar alguém, você quer fazer alguma coisa boa para alguém. Isso que vai contar. Porque aí, quando você for receber essa dívida do universo, ela vai vir com juros e correção monetária limpa e não vai vir pesada. Então não adianta você tentar denegrir ou falar qualquer coisa, porque você não vai conseguir, entendeu? Sim. Perfeito. E eu tinha feito algumas perguntas que as pessoas queriam saber sobre a alta magia, né? E uma delas eu achei bem interessante, que é o seguinte: precisa ter fé para fazer alta magia? Precisa para tudo, né? Verdade. Assim, o que é fé? Fé, na verdade, não é a magia, né? Uhum. Fé é tudo. Tudo. Se você não tiver fé que você vai conseguir um emprego ou vai se dar bem na vida, você não vai conseguir nada. Uhum. Então, assim, se você tiver muitas obras, ou seja, muitas coisas, mas não tem fé, você não tem nada. Sim. Então, você precisa ter fé em tudo na vida. Fé significa acreditar muito fortemente em algo. Sim, não é você simplesmente fazer magia. É você simplesmente acreditar que tudo vai ser possível se você realmente estiver em uníssono com você mesmo. Essa é a diferença. Sim. E outra pergunta que fizeram é o seguinte: se eu faço um desejo, né? Eu tenho uma intenção e peço para o universo, na lei da atração, já que eu não sei fazer magia, né? E aí eu começo a perceber as sincronicidades. É como se o universo está assim, me dizendo sim. A pessoa perguntou: isso é um sinal, então, que vai dar certo, as sincronicidades? E eu sempre falo, por exemplo, para você perceber as sincronicidades, você tem que estar no aqui e no agora. Se você está lá distraído com o celular ou com os pensamentos muito, né, muito bagunçados, você não tem percepção das sincronicidades, que eu falo que são os sinais do universo. Então, essas sincronicidades, elas indicam que a gente está no caminho certo. Exatamente. O que é sincronicidade? É você estar em uníssono com algo, né? Tem alguma coisa que está em uníssono. Então, se você está em uníssono, é porque aquilo que você está fazendo está dando certo. Sim. Então, se aquilo que você está fazendo está dando certo, então você está em uníssono. Por exemplo, o fake aqui, Mago Underline Bravo, ele acha, esse fake mais dois, que eu já sei quem são as pessoas, acham que através dessas frases, eles estão entrando em alguma sincronicidade. Não estão. A sincronicidade é quando as coisas acontecem na sua vida. Sim. Certamente, para você estar aqui, sexta-feira, nesse momento, tentando fazer algum tipo de motim, é porque não tem sincronicidade na sua vida. A sincronicidade ela só acontece quando a gente está disposto a fazer algo em prol de algo. Aí o universo ele vai conjurar igual. Se não vai conjurar igual, é porque não tem sincronicidade. E assim, eu não faço isso há 1 ano, 2 anos. Se for no meu Facebook, que eu não coloco mais nada, mas se entrar no meu Facebook e for na timeline até o final, vocês vão ver a primeira data, talvez, de um curso que eu dei. Aí lá tem a data, então desde quando eu devo estar fazendo isso. Mais de 1 década fazendo isso. A sincronicidade do universo, ela trabalha com o que você representa, a sua realidade, a sua verdade. Quando você não é real e não é verdadeiro, ou quando você deseja criar um motim, alguma coisa, o universo nunca vai corroborar com você. Ele sempre vai te dar aquilo que você faz. Então é aí que a magia mora. A magia não mora em você criar um fakezinho para tentar fazer uma coisa e não botar a sua cara. A magia mora quando você coloca a sua cara. Quando você mostra quem você é. Aí que a magia funciona, como a Larissa está falando. E aí é deixar fluir, né, com o universo. É você seguir o seu coração e ser você mesmo, né? Exatamente. Perfeito. Outra pergunta que fizeram, Fernando, da outra vez, é o seguinte: qual a diferença entre alta magia e a magia do caos? Na verdade, a magia do caos é magia, né? Não deixa de ser. Tem grandes ensinamentos, tem coisas muito boas. A diferença é que ela talvez não vai tão profundo assim. Né? Por exemplo, o primeiro conceito da magia do caos você aprende sobre sigilo. Então lá ensina a roda da bruxa, ensina o alfabeto mágico, mas em nenhum lugar você vai ver, por exemplo, falando sobre o Círculo de Tesla. Então você pode jogar no YouTube, você pode jogar no Google, você pode procurar em qualquer livraria.
Você não vai encontrar como que a magia do caos coloca o círculo de Tesla para que você consiga fazer a assinatura de um magista. Porque existem técnicas que você precisa fazer a assinatura de um magista através de um círculo de Tesla. Isso não tem. Então a magia do caos é algo muito bom, com certeza, só que ela vai até uma parte. Ela não vai adiante. Então ela faz parte da magia, porém quando a gente fala alta magia, é porque a gente está indo no máximo do âmago do que é de verdade a magia, entendeu? Sim. Ó, uma outra pergunta que fizeram que eu achei super interessante, que você também fala bastante nos seus posts, eu também, é sobre conhecer as sombras, né? Então a pessoa falou, como que eu posso conhecer as minhas sombras para prosperar? Primeiro a gente tem que entender o que é sombra, né? Esse é um grande problema das pessoas. Às vezes a gente pensa que sombra é demônio, satanás, sei lá o que. Não, não é. Sombra é tudo aquilo que está na sua cabeça que não saiu. Exemplo, você teve um problema com a sua namorada, com o seu namorado, com seu pai, com sua mãe, com seu filho, enfim, com qualquer um. Você não resolveu aquilo. Aquilo gerou o quê? Uma sombra. Porque você está encroado em você. Sim. Você fake, está me assistindo, obrigado pela participação. Você tenta denegrir alguém. Está tentando me denegrir. Você tem uma sombra dentro de você. Você tem que soltar isso. Porque quanto mais você busca denegrir alguém, mais sombra você tem. E mais sombra você vai ter na sua vida. E isso vai te impedir de ter o sucesso. Então, sombra é tudo aquilo que está preso na gente. Qual é o ideal? Que você solte aquilo. Porque aí você vai ter sabedoria. O que é sabedoria, Larissa? É a gente ter conhecimento, não importa de onde, e aplicar. Religião. A Kátia, né, até perguntou isso. A religião, ela tem um ótimo conhecimento. Se você aplicar o que a Bíblia diz, de verdade, eu juro a vocês, todo mundo teria sucesso. Sim. Porque a Bíblia, independente de você ter uma crença religiosa, ela é um conjunto de ensinamentos maravilhosos. Por exemplo, amar incondicionalmente. Olha que exemplo maravilhoso. Você fake pode querer o meu mal, mas eu quero o seu bem. Ou seja, eu estou vibrando num amor incondicional. Então, se nós fizéssemos o que a Bíblia diz, teríamos paz. Logo, o que eu quero dizer? Para ler a Bíblia? Não. Eu estou dizendo que nós precisamos ter sabedoria. E sabedoria é aplicar algo. Você pode ir para a igreja e não aplicar nada, não tem sabedoria. Mas se você lê a Bíblia em casa, não vai para a igreja, e aplica o que está na Bíblia, você tem sabedoria. E você vai ter o quê? Coisas boas na sua vida. É isso que é o segredo. Então a sombra é eliminar as coisas que não estão legais na sua vida. Então, sei lá, mulher, ex-mulher, marido, filho, pai, mãe, trabalho, elimina isso para que as coisas comecem a fluir. E também olhar para as sombras, eu falo assim, meditar. Quando a gente medita, a gente fica em silêncio, a gente traz a consciência, né? Porque essas sombras estão lá no inconsciente. Você tem consciência dessas sombras. Aí você começa a entender melhor até a sua vida, né? Então pode ser meditando, né? Muita gente tem medo de ficar em silêncio porque vai ver as sombras. Né? Nossa, por que eu estou travado na minha vida? O que está acontecendo? Por que eu sinto isso? Então meditar ou procurar uma terapia holística, né? Igual as que eu faço, porque aí eu ensino o caminho para a gente chegar lá, para a gente olhar para as sombras. Então, Desculpa, fala. Não, essas dicas que eu dou, então, para ter conhecimento das sombras. O que é holístico? Terapia holística. Holístico significa o todo. Então você não está preocupado só em ver isso, Fernando. As sombras seria a crença limitante, verdade, Fernando Abad. A sombra, se eu trabalho o holístico, o que é o holístico? É o todo. Eu não estou preocupado só com o meu mental. Eu estou preocupado com o meu energético. Eu estou preocupado com a minha essência. Enquanto, por exemplo, você fica preocupado em tentar ver a vida de alguém, você não está preocupado com a sua essência. Então, você está distraído. Se você está distraído, o mundo vai passar. Sim. Você acha que talvez vai estar prejudicando alguém, mas você não está prejudicando ninguém. Você está prejudicando você mesmo. Então, assim, o mundo passa, as coisas passam. E você vai passar. Então, a ideia é, se nós conseguíssemos congelar o tempo, seria maravilhoso. Porque a gente congelava o tempo e fazia tudo. E aí, depois, a gente não envelheceria. Porque a gente congelou o tempo. Então, assim, não é ter medo da morte que eu acho que a gente tem que ter. Eu acho que a gente tem que ter medo de não ter vivido. Sim. A gente tem que ter medo
de não ter vivido. E para isso quais são as suas crenças limitantes? O que te move hoje? O que te impede? Então, assim, é o que a Kátia falou, físico, mental e espiritual. É exatamente isso. O que te impede de ir adiante? Quais são as suas sombras? Você sabe, eu não sei. Você desejar o mal de alguém, você está indo além das sombras. Você está se conectando com as energias mais ruins e você vai ter essa retribuição. Não sou eu que vou ter essa retribuição. Você pode fazer tudo. Eu não vou ser retribuído assim. Você vai. Então, é o que nós fazemos. E assim, caso você fique preocupado, na verdade, meu querido Fake, você achou o circo de Tesla, você não achou como fazer o circo de Tesla, tá bom? Então, assim, quanto mais você busca informação para tentar denegrir alguém, mais você vive a mesma vida. É isso que a gente tem que trazer na live. A magia, ela não está relacionada a você tentar ferir alguém. Ela está relacionada a você curar você, a se resolver. Por exemplo, você, meu Fake, EUHSJWBS, que não sabe nem escrever. Você pode ir no Google e você pode procurar as informações lá e virar uma magista. Você não precisa estar aqui nessa live. E é aí que mora o grande segredo da vida. O tempo que você está perdendo aqui, buscando denegrir, de repente, o Fernando, a Larissa, ou quem quer que seja, você vai ter esse retorno para você, porque ninguém está te denegrindo. Então, se você não consegue colocar a sua cara, de repente, né, a sua postura, imagina como é que vai ser a sua vida. É isso que a gente precisa. A gente precisa ter um conhecimento do que é bom e do que é mal. Se a gente pegar a metáfora do Jardim do Éden, metáfora, tá? Metáfora. Eva poderia não ter comido a maçã. Ela comeu. Ela escolheu comer. Ela poderia não ter comido. Mas se ela não tivesse comido, as coisas não teriam acontecido do jeito que aconteceram. É a mesma coisa. Você, eu, Larissa, todos nós temos a escolha de não fazermos certas coisas. Enquanto vocês fazem as coisas para querer o mal de alguém, vocês acham que estão conseguindo, mas não estão conseguindo. Vocês estão estragando a vocês mesmos. Por isso que a gente fala de sombra, que não é só uma crença limitante. É o que a gente pensa e o que a gente quer para o outro. Sim. Ô, Fernando, vamos falar então, por exemplo, que eu acho super interessante que você fala nos seus cursos sobre Rasputin. Eu adoro, assim, sabe? Personalidades que usavam a magia, pessoas misteriosas. Exatamente. Na verdade, assim, quando a gente pensa em Rasputin, muita gente joga lá no Google, Rasputin. Tem muita coisa dele, né, no Google mesmo. Mas assim, ele foi um monge e ele foi considerado louco por alguns e maravilhoso por outros. Então, na verdade, o que a gente tem que pegar é que ele fez muitas coisas boas. Como, por exemplo, tratar, né, o filho lá da rainha, que tinha hemofilia, né, problema no sangue, e ele conseguiu diminuir o sangramento do garoto e tudo. Hoje nós sabemos que ele usou técnicas relacionadas ao magnetismo, mesmerismo, porque tinha imposição de mão. Então, se essa imposição de mão remete para a gente mais mesmerismo e magnetismo. Só para lembrar vocês, imposição de mão não é espiritismo, né? Porque Allan Kardec é do nosso tempo. Se a gente for pensar em imposição de mãos, a gente está falando de 4.500 anos atrás. Então, quando a gente pensa nos caldeus e nos pergaminhos, ou para vocês que gostam muito do Google, coloquem assim, papiros, vocês gugenses, coloquem assim, papiros Ebers, E-B-E-R-S. Lá você vai ver um tratado médico. Né? Esse tratado médico, ele mostra imposição de mão dos sacerdotes egípcios. Então não é de Allan Kardec. Isso tem que ficar claro para a gente não confundir passe com o espiritismo, legal? Então assim, Rasputin fazia muito isso. E ele ajudou algumas pessoas, ele trouxe informações novas para a rainha sobre algumas ideias que ele tinha e no final aquelas ideias eram corretas. Ele ficou muito místico, ficou como se fosse um guru. Ele e outras pessoas. Teve um homem chamado Wolf Messing, que também foi um grande nome, que foi falado que ele era como se fosse um feiticeiro. Podem botar também no Google. W-O-L-F, Wolf de lobo, Messing, com ING no final. Vocês vão ver a vida dele. Então, assim, não é religião, né, doutrina. É como que a gente trabalha isso. A Kátia até brincou, né? A Kátia que está falando agora, Google, Fernando Liberal, prefiro. Dos fakes. Kátia, na verdade, eu adoro, né? Eu adoro os fakes.
que diz, tem interesse em fazer parte do grupo, quais fontes que você estuda. Eu adoro os fakes, porque os fakes, eles mostram que o nosso trabalho está sendo bem feito. Você pega, por exemplo, um ator de Hollywood. Um ator da Globo. Gente, Carolina Dickmann, vou citar ela. Carolina Dickmann sofreu horrores com os fakes. E ela é uma das atrizes mais bem pagas da Globo. Porque ela faz aquilo com verdade. Ela é uma pessoa do bem. Então, assim, quando eu falo dos fakes, que os fakes são importantes. Os fakes demonstram que tem o lado sombra na vida. Sim, sim. Os fakes remetem a mim que sempre vai ter um lado sombra tentando alguma coisa. E isso é muito bom. Não ter fake nenhum não é legal. Entendeu? Então, obrigado por toda a participação de vocês. Que incomoda. Ô, Fernando, e tem o filme Rasputin, até que eu assisti, eu achei interessante, assim, né? Filme é aquela coisa, né, gente? Filme não é a vida dele, mas eu achei interessante, até mostra a parte que ele faz o magnetismo, eu achei interessante. Eu acho que eu vi no YouTube até, o filme de Rasputin. Foi o ator que, inclusive, ele já morreu. Esse ator já faleceu, eu gostava muito dele. Ele fez Rasputin e ele fez um outro também muito legal, que eu esqueci agora. Mesmer, ele fez Rasputin e Mesmer. Ah, ele fez Mesmer também? Fez. Rasputin e Mesmer, 2 grandes filmes que ele fez. Então, assim, vale a pena ver os filmes, vale a pena ler os livros, vale a pena tudo isso. Eu acho que vale a pena você se inteirar nisso. Sair um pouquinho, de repente, do Instagram, né? sair um pouquinho dessa vida para a gente poder melhorar um pouco a nossa parte cognitiva. Sim, é. Quando eu falei sobre essa questão toda que a gente precisa estudar, quanto mais a gente estuda, mais a gente melhora, né, a nossa parte cognitiva. É isso que é sempre bom. Responder com classe faz parte de alguém que faz isso por muitos anos. Fakes? Beijo, obrigado. Ô, Fernando, e sobre as pirâmides? Tem algum mistério naquelas pirâmides do Egito? O que acontece ali? Exatamente. Na verdade, assim, existem várias teorias das pirâmides. Teorias. Eu não vou dizer qual é a verdadeira, porque não posso também afirmar, né? Não sei. Mas assim, tem a teoria extraterrestre, tem a teoria que foi os caldeus, tem a teoria que foram os escravos, os hebreus, os egípcios, tem tudo. O que importa pra gente na pirâmide, talvez seja entender que aquela construção foi feita para guardar o faraó, vamos colocar assim. Sim. Ela foi feita para ter uma energia. Alguns arqueólogos, amantes do Google podem procurar, eles perceberam que da câmara de Tutankhamon, eu acho que é o quarto, se eu não me engano, ou o terceiro, mas acho que é o quarto, tem uma arquitetura que emite uma vibração absurda que vai para o ponto máximo da pirâmide. Foi um arquiteto monstruoso que fez aquilo. Só que a gente está falando de 5.000 anos atrás. Então, assim, como que eles conseguiram fazer isso? Então, esse mistério, ele é gostoso de estudar. O que mostra pra gente que nós somos desse tamanho. A gente é pequenininho. O universo ele é muito grande. E eu não estou falando de extraterrestre, reptiliano, Satanás, Lúcifer, anjo, demônio, Deus, Jesus Cristo, não. Eu estou falando de um ser humano, de uma plataforma que existe no Egito, que tem muita vibração, tem muita frequência. Então, quando você estuda, por exemplo, sobre Helena Blavatsky, ela foi considerada uma paranormal, uma bruxa, uma feiticeira, uma mulher que tem vários livros, você pode ler. São livros um pouco rebuscados, são livros que não são tão fáceis assim de entender. Mas que quando você está inserido nesse contexto, fica um pouco fácil algumas coisas. Mas ela fala muito sobre de onde veio os arquétipos, o Egito. Se a gente não for muito para essas pessoas meio exóticas, vamos para Jung. Jung fala dos arquétipos. E ele mostra como que os símbolos influenciam. E os símbolos são magia, porque eles trabalham consciente e inconsciente para trazer informações para você. Certo. E aí a palavra ocultismo, o que é? Eu sempre falo da gente expandir a nossa consciência, né? Então, quando a gente expande, a gente começa a ter conhecimento, né, de que existe algo oculto, que é a maior parte, né, do que a gente tem. Hoje em dia é oculto. Então, aí que vem a palavra ocultismo, né? A gente se inteirar que existe esse mundo. Ocultismo, oculto e o ismo. Ismo, na verdade, é estudo. Então, seria estudo do que está oculto. Então, a hipnose, até pouco tempo atrás, era oculta. Só que o brasileiro, o europeu também, mas menos. O brasileiro pegou o ocultismo como uma forma de denegrir, né? E ocultismo, isso aí é macumba.
Aham. Infelizmente, é uma ignorância, porque macumba nem é uma religião, né? Sim, A gente tem Umbanda, Candomblé, não tem religião macumba. Então, sim. assim, é uma distorção que o brasileiro precisa, os fakes precisam. Alguém sempre precisa fazer, denegrir alguma coisa. Porque as pessoas acreditam que se denegrir aquilo, vai conseguir ter êxito na vida. Ah, é aquilo tudo que a gente está falando na live, é ao contrário. Vai ter tudo aquilo multiplicado por três. É. E aí eu falo, quando a gente nasce, na verdade, corta, né, o cordão umbilical. Então, quando cortou o meu cordão umbilical, eu ganhei uma pista só minha, para eu caminhar e eu fazer o que eu quiser da minha pista, né? Só que se eu fico olhando a pista do outro, né, eu acabo atrasando a minha caminhada. E ela é só sua, só você pode desfrutar da sua caminhada. Tem até uma foto que eu gosto muito, que eu fazia natação, que é assim, eles estão nadando borboleta. E o primeiro lugar está olhando para frente, o segundo e o terceiro estão olhando para quem? Para quem está em primeiro, né? Ou seja, distração. E quem está em primeiro não liga, né? Para quem está do lado. Exatamente. Exatamente. Fernando, É, o trevo da mente feminina foi uma coisa interessante, né? Eu acho impressionante. Se você tem a coragem de falar alguma coisa, por que você não tem coragem de botar sua fotinha? Então, assim, vocês têm que entender de novo que aqui a gente não tá. Aqui a gente está para fazer uma live e explicar informações gostosas e novas para vocês. E não para debater com fake, tá bom? Então, um ó, beijinho de novo para vocês. eu estou lendo as perguntas aqui, né? A Su está falando bastante, Lara é minha Dinda, maravilhosa. Quando que o Fernando vai dar curso, você pode falar no final também. Uhum. Tem algum exercício básico para ajudar na volição? Você vai ficar gravado? Vai. E, Fernando, fale um pouco a respeito do gráfico. Gráfico, será que seria geometria sagrada? Não sei, mas seriam essas as perguntas. Na verdade, assim, a volição seria basicamente, como é que eu posso dizer? Volição seria um processo que você tem cognitivo de, como é que eu posso dizer? De você atingir um resultado, né? Então, para você fazer isso, você precisa ter foco e concentração. Se você não Uhum, tem foco e concentração, você não vai conseguir ter volição. Então, o que é foco e concentração? É você conseguir focar em algo, somente naquele algo, e não parar de pensar naquele algo. Mas sim. isso você consegue através de meditação. Você pode tentar, sabe o quê? A técnica trataka, que é você colocar uma vela, acender ela e ficar olhando para a chama da vela. Não Uhum, tem nada na vela. A chama da vela você fica olhando, fica olhando, fica olhando, o máximo de tempo, se você puder, sem piscar. O que você vai fazer? Você está limpando sua mente. Limpar uhum, sua mente vai te dar foco e concentração. E sim. esse foco e concentração vai te ajudar a ter a volição que você quer. Essa é a diferença. É. Então, assim, é o que eu repito para vocês, né? Na verdade. Hoje você tem duas estradas na vida. Você tem a estrada de viver a vida alheia ou tem a estrada de viver a sua vida. A sua. Enquanto você vive a vida alheia, você nunca vai ter foco e concentração. Quando você vive a sua vida, aí você vai ter foco e concentração. Porque você vai saber que você tem que pagar suas contas, você vai saber que você tem que viver, ter seu filho, educar, enfim. É esse que é o grande segredo. A gente decidir qual estrada que a gente quer ir, sabendo que sempre vai ter o retorno das duas estradas. É. Nós temos uma vida, né, aqui na Terra agora, que é essa de 2020. Então aproveite a sua caminhada, faça dela a melhor possível, né? Ó, perguntaram Exatamente. aqui também se magia é eletromagnetismo, tem a ver com magnetismo. Tanto, né, Fernando, que falavam muito da energia de Jesus, né? Que ele tinha um olhar diferente, que ele tinha uma presença diferente. Na verdade, assim, quando a gente fala em Jesus Cristo, independente de quem seja, né? Se você, por exemplo, se você acredita ou se você não acredita, quando a gente fala dele, a gente fala de um homem que viveu, que existiu. Ele realmente tinha um olhar humilde, um olhar calmo, um olhar sereno. Então, quando a gente aprende fascinação de verdade Uhum, no curso, você entende como usar o seu olhar para sim. não ser Jesus Cristo, mas sim para você entrar em conexão com o outro. Por isso que os olhos são a janela da alma. É. Essa é a diferença, né? Estamos em uníssono com o que é base e o que não é base. Então a gente tem que entender que não importa de onde a gente veio, se a gente veio de uma Uhum, condição humilde ou de uma condição rica, é como que a gente enxerga. E isso está através do nosso olhar. Essa é a diferença. sim.
que mais? Deixa eu ver o que mais que eles perguntaram aqui. Aqui o Tadeu perguntou, sonhos podem ser revelações ou são só memórias guardadas no Ah, subconsciente? eu amo Muito bom, sonhos. Tadeu. Muito bom, tá certo. Na verdade, sim, depende, Tadeu. Normalmente, os sonhos são memórias guardadas, sim, pode ser, mas também pode ser recordações. De que sentido? Arquétipos. Por exemplo, você sonha com um leão. Sonha com Uhum, um leão. Você nem viu o filme de leão, você sonha com um leão. Então, o leão ele tem um símbolo, ele tem um significado no leão, é arquétipo, é psicologia analítica de Jung. uhum. Então, se a gente for entender que ele tem um arquétipo, por que você sonhou com o leão? Você lembra do sonho? Ah, sonhei que o leão estava andando e eu estava do lado dele. Tem um sentido, sim. A sua mente inconsciente está tentando te dizer alguma coisa que talvez você esteja passando. Não tem anjo e demônio, não tem espiritual. É a tua mente te dizendo, através de uma figura, o que talvez você precise fazer ou aceitar, entendeu? Essa é a diferença. É. O Beto falou de vidas passadas aí. É, bom, e sonhos, né? Eu adoro sonhos e eu acredito que tem sonhos espirituais, que a gente recebe recados, tem insights, tem ideias do que fazer, que às vezes a gente até pergunta durante o dia qual seria a direção, né? E aí acaba recebendo em sonho aquele sinal, né? Exatamente. Exatamente. Na verdade, assim, é, os sonhos, eles são representações. Essas representações, elas podem ser muito incríveis para a sua vida, podem te ajudar. A gente não tem que viver pelo sonho, mas a gente tem que viver se está tendo aquela imagem, aquela informação. Talvez sim, né, as coisas possam acontecer de forma diferente se você entender a interpretação daquele sonho. E é isso que é legal. Então, assim, é muito diferente as regras que se faz. Né? Uhum. Então, é muito. Hoje, a gente, quando pensa naquele ditado que se faz e que se paga, é mais ou menos por aí, né? Porque o que você faz, você vai pagar. O sonho, talvez, ele esteja te mostrando uma forma de você, talvez, não ter o pagamento total daquilo, se você mudar o teu procedimento. Sim, Eu acho que sim. enquanto você está vivo, enquanto tem ar nos seus pulmões, você pode mudar o procedimento. Você pode mudar o comportamento, você pode mudar quem você é. Essa é a diferença. E aqui estão falando também, né, do lado do bem, do mal, tal. Eu falo assim, ó, tudo na vida, na verdade, não tem um significado. Tudo é neutro. E aí você escolhe o significado que você dá. Você pode ou focar no positivo ou focar no negativo, né? Por isso que eu falo que eu vivo na Disney. Qualquer situação, eu tento Exatamente. ver o lado positivo. E aí falaram, o bem e o mal estão dentro da gente. Realmente, onde você quer focar? Né? Sempre que acontece alguma coisa, Exatamente. uma situação, você quer focar em qual lado? Positivo ou negativo? Porque é isso mesmo, né? É. Olha, o Fê Mando aqui, ó, ele sempre está me acompanhando. Os sonhos lúcidos seriam um tipo de magia? Não, não. Sonho lúcido, não. Sonho lúcido, na verdade, você consegue com técnicas, existem até cursos para isso, você consegue com técnicas voltar para o teu sonho. E no sonho você pode descobrir coisas que estão te atormentando. Então isso é muito legal. O sonho lúcido é muito bom. Ele foi usado no passado, sim, mas ele é muito mais uma técnica, tá? Ele é muito usual para quem consegue fazer. Você sonha com algo, depois você lembra daquilo, anota tudo, faz todas as técnicas para no dia seguinte você voltar para Sim, aquele sonho. Porque, de repente, se você voltar para aquele sonho e resolver o sonho, você resolve alguma coisa na sua vida. sim. Isso é meio, parece louco, mas não é. É. E para lembrar do sonho, a hora que você acorda, sem se mexer, sem pegar o celular, sem acender a luz, tenta lembrar do sonho, né? A hora que acorda, que é muito mais fácil do que você fazer as coisas e depois tentar lembrar do sonho. Porque eu acho que eles são bem Exa- explicativos. Exatamente. Às vezes, o que acontece, né? A ignorância, ela é, infelizmente, a ignorância das pessoas, né? Você percebe isso, Larissa? Aqui o tempo todo a gente está tentando sair da sombra dos nossos problemas, a Uhum. sombra dos nossos medos. A gente está tentando seguir uma vida mais plena. E isso é realmente a luz. A luz sempre vai vencer. A É. luz, na verdade, não é essa luz aqui, ó. A luz, na verdade, ela é o quanto você está disposto a viver uma vida tranquila, É. fazendo o seu trabalho, a sua vida. Então, assim, projeção astral, por exemplo, como a Kátia falou, ajuda na lei da atração? Com certeza, porque projetar astral é você projetar sua consciência para fora do corpo. Mas é estranho Sim. falar isso, porque parece que está saindo do corpo. Não, não está saindo. É
É consciente, você está em transe hipnótico para você dissolver a consciência e tentar resolver coisas. Sim. Isso então vai te ajudar na sua vida, com certeza. É igual meditar, que eu falo, meditem, porque você acaba abrindo esse portal para outras dimensões, que é se conectar com o etéreo, né? Que é se conectar com o seu eu superior. E teve uma pessoa que fez uma pergunta aqui que falou assim, que tem medo das coisas ruins que ela já fez. Se ela começar a fazer coisa boa, se dá tempo de melhorar. Dá, sempre dá, né? Sempre dá. Ó, Dubovik, ela falou 3 coisas aqui, né? É. A primeira que você falou, eu gostei bastante, né? É melhor rezar, né? Eu acho que ela escreveu isso aqui, alguns fakes aqui. Então, sim, sempre dá. Todos nós já fizemos coisas ruins na vida. Todos nós. Todos nós. Todos nós. Agora, você continua fazendo? É. Esteve consciente? Se você não continua fazendo, mas você já fez, Uhum. aí sim as coisas são diferentes. Então você tem sim como mudar tudo que você teve na sua vida. Você tem como mudar os seus procedimentos, você pode mudar, por exemplo, atitudes, basta você querer fazer a mudança enquanto ainda tem tempo. E tudo na vida ainda tem tempo, né? Sim, perfeito. E aí perguntaram também aqui de exercícios para concentração. Gente, meditar sempre vai ser um dos exercícios. O Fernando falou da vela também, que ele já deu dica na outro. Concentrar, nem que seja em uma música. Se você colocar o fone de ouvido, escuta uma música e tenta imaginar, visualizar aquilo. É a gente treinar a nossa mente, né? E aquietar a nossa mente, direcionar para alguma coisa, né? Exatamente. Quando você aquieta a sua mente, você entra em vácuo total. Quando você entra em vácuo total, você consegue colocar pensamentos, imagens, ações dentro do inconsciente. É um pouco Sim. parecido com a hipnose. Mas a gente consegue colocar coisas que a gente quer somente aquilo. E aí, como somente é um único pensamento, você tem o quê? Vontade de volição. Aí está o grande segredo. A vontade e a volição de um único pensamento. É, Entendeu? só que aí é praticar, gente, todo dia. Então, ó, todo dia eu tenho meu horário que eu vou fazer o exercício. Porque assim, qual é a sua prioridade então na vida? Você quer melhorar a sua vida? Você quer deslanchar? Lembra que a gente está aqui em 2020, a gente tem um caminho para seguir. Você quer seguir o seu caminho e fazer o melhor? Ou você quer ficar olhando a vida do outro, jogando balde de água fria no outro, né? Ou aplaudindo o outro? Tem gente que fica só olhando a vida do outro passar, aplaudindo. Então, assim, qual é a sua prioridade? Você quer fazer uma vida incrível aqui na Terra em 2020? Está nas suas mãos, né? De ter essa disciplina e essa Exatamente. prioridade, né? Exatamente. Vamos ver se tem mais perguntas. Esse estado de flow, será que seria o vácuo que você falou? Sim, na Nossa, verdade, confuso. sim. Quando você está, por exemplo, no estado de flow, você está num estado de zero pensamento. A ideia, na verdade, zero pensamento, não é zero pensamento, é você conseguir entrar no estado de flow. Você conseguir entrar no estado de inércia. E é isso que a Uhum. gente busca. Essa é a grande diferença. Quando você tem muitos pensamentos, você não consegue fazer as coisas. Quando você tem poucos pensamentos, você consegue fazer as coisas. Porque muito pensamento, muita informação, muita ansiedade, muito problema. É. Essa que é a grande diferença. E é aquilo que você fala do magnetismo, né? Hoje em dia as pessoas elas estão muito cheias, né? Pensamentos bagunçados, ansiedade e tal. E quando você chega perto de uma pessoa que ela tá mais leve, a pessoa ela se sente bem ao lado daquela pessoa. Ela não sabe exatamente por quê, porque tá oculta, uma energia, né? Mas é como se ela Uhum. falasse assim: Nossa, eu queria ser assim, eu queria ser leve desse jeito. E aí que tá o magnetismo também, que eu falo bastante, né? Tá tudo interligado. Exato. Exatamente. Vamos ver se tem mais perguntas aqui. Tem quanto tempo de live ainda para a gente saber quanto tempo que a gente tem? Na verdade está acabando, tem 7 minutos. Fé, Uhum. crer para ver. Uhum. Acho que é isso. Da bioquínesis, perguntaram da bioquínesis que eu gosto, né? Na verdade é uma reprogramação mental, né, que a gente faz. E como o Fernando falou, o importante é a gente ter consciência das nossas sombras, trazer para o consciente e depois a gente pode reprogramar a mente, tanto que eu faço na minha terapia também. Então, ter a Uhum. prioridade para mudar as suas crenças, porque, igual na lei da atração eu falo, que a gente materializa as nossas crenças. O universo, ele nunca nos deixa mentir, né? Então, naquilo que você acredita, aquilo que você tem fé, será verdade para você na sua vida, né?
Exatamente. É. Acho que é isso, né? Deixa eu ver se tem mais pergunta. Não, acho que por enquanto é isso. Deixa eu ver se eu anotei da outra live mais perguntas. Ah, não, né? Como prosperar com a magia. É isso que eu acabei de falar também. De olhar as sombras e trocar. E aí você tem percepção do que você está pensando. Então, se você pensa que você não pode prosperar, o universo não vai te deixar mentir. Você não vai prosperar. Então, sempre ter essa prioridade para trocar suas crenças. Exatamente. Eu acho que a gente tem sempre tempo na vida, né, para mudar. Enquanto a gente ainda tem respiração nos pulmões, a gente pode mudar tudo. Uhum. Até pessoas que desejam mal de outros, até pessoas que ficam querendo criar motim, tudo tem tempo ainda. Eu acho que essa é a grande diferença entre você ser alguém real e entre você ser alguém fake. Ah, e quando você cuida de você, então você é a pessoa mais importante da sua vida. Aquilo que eu falo do caminho, né? Você tem um caminho só seu. Perguntaram aqui também como saber seguir o coração, né? Quando você vai no seu entusiasmo, na sua empolgação, algo que você goste muito, até de trabalhar, né? Quando você está na empolgação e você não liga para o que os outros vão falar, das suas escolhas, ah, escolhi isso para minha vida, ah, o que será que os outros vão falar? Você não está seguindo o coração. Então, seguir o coração é quando está leve e você se diverte, né? Sua vida é divertida, e aí sim é seguir o coração e tudo passa a dar certo para você. Aí você tem magnetismo, tem sorte, tudo acontece, os sinais, sincronicidades, tudo para chegar no seu desejo. Uhum. Acho que é isso. E o Mais pessoal está alguma pergunta perguntando se aí? você vai dar curso online, para você postar então quando você for dar os cursos. Eu fiz o Isso, na curso do verdade, Fernando, de fascinação, mesmerismo, é fantástico, gente. me adiciona lá no Instagram, que aí eu passo as informações lá. Perfeito. Bom, então essa foi a live, pessoal. Ó, sexta-feira à noite, pessoal aqui empolgado, participando. O pessoal gostou da live, isso é muito bom. E vai ficar salvo aqui, depois eu disponibilizo lá no YouTube também. E não esqueçam, pratiquem. Exatamente. E que mais? Mais alguma coisa? Quantos minutos temos? 4, mais ou Mais menos. alguma pergunta que tem aí? Deixa eu Não. ver. Ah, aqui tinha travado. Não, acho que é isso. Então acompanhe que nós vamos fazer mais lives e vamos facilitar a nossa vida. Vamos viver em harmonia, conectado ao etéreo, que tudo passa a dar certo para vocês e vocês tornam o caminho de vocês assim fantástico, que pode ser muito divertido para quem quer. Exatamente. Então, muito bom. Beijo grande. Tchau, pessoal, muito obrigada e um beijo. Até mais, gente.